bem? Tô de volta para mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje é um vídeo que eu tô muito empolgada para falar, que é analisando o 6º episódio de WandaVision. Pra quem ainda não viu, tem outros vídeos aqui no canal, vou deixar aqui no card para você ir lá assistir, tá? Eu passei a semana inteira empolgada para vir aqui falar para vocês, então hoje a gente vai analisar algumas coisas que aconteceram e talvez até trazer pontos que você nem tenha prestado atenção. Se você quer assistir isso, quer saber tudo o que rolou, quer estar ainda mais ligado e bater um papo comigo sobre essa série incrível da Marvel, vem comigo que eu te conto. Bom, então já aí no 6º episódio, na primeira cena, já temos ali na sala o Pietro, a Wanda, o Visão e os gêmeos, todos ali conversando. E o Visão, ele tá muito tranquilo e muito feliz com a Wanda, que é uma coisa que eu sei e eu vi que muita gente, inclusive eu, ficou assim... Não é, mas eles não estavam meio que mal no último episódio, eles não estavam se dando tão bem, né? Parece que o Visão já estava ali desconfiando do que estava rolando. E essa pergunta ela é esclarecida exatamente ao longo do episódio, onde a gente vê que de fato o Visão não esqueceu. Ele tá meio que fingindo pra Wanda, pelo menos é uma opinião que eu tenho, ele está fingindo que esqueceu ou que não lembra, ou talvez ela tenha apagado a memória dele, mas como ele é um computador, né, uma máquina, digamos assim, então ele sabe sim, ele consegue se lembrar do que tá acontecendo. Então, na minha opinião, esse já é o primeiro ponto. Eu acho que sim, o Visão sabe muito bem do que tá acontecendo. Ele não sabe o que tá causando, se é a Wanda. Eu acho que, na verdade, ele deve estar até com medo de acreditar, né, que é a Wanda. Mas a gente vê essa pergunta, a resposta dela se desenrolando aí no que o episódio vai rolando. A gente vê a explicação dessa pergunta e vê aí o Visão em outros assuntos que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então, passando dessa cena, nós temos uma cena muito engraçada também, que é dos gêmeos falando sobre a fantasia dele, onde um pergunta pro outro do que ele está fantasiado, e ele responde: eu estou fantasiado de gêmeo do bem, e você de gêmeo do mal. Eu achei muito engraçada essa cena. Eu gosto muito dos gêmeos, confesso que eu tenho um preferido, que é o Billy. O Billy, tudo bem que eles são gêmeos, mas entre os dois eu gosto muito mais do Billy, eu não sei porquê. Mas eu tenho essa sensação, eu gosto dele, eu sinto ele mais real, né? Eu sinto ele mais... Eu não sei, eu prefiro o Billy. Então nós vemos aí também que o Visão fala que vai sair pra trabalhar, o que a Wanda acha geralmente muito estranho, até porque em um episódio que já passou, a gente vê que ela consegue controlar a cabeça de todo mundo. Então tem uma cena aqui nos episódios passados, um dos filhos dela até fala: gente, mas hoje é sábado, hoje de manhã era sábado. E ela fala: não, hoje é segunda. Porque ela precisava ali, né, que o Visão saísse para trabalhar, e os meninos não, eles estão cientes que era sábado e como assim agora já é segunda. Então temos aí essa questão, é uma coisa que ela até realmente fica olhando assim: não, mas a gente tinha planos e ele não, mas eu vou, sabe, e ele vai. A Wanda então sai aí para passear, né, com o irmão e os filhos. E aí ela acaba descobrindo que, na verdade, ele não foi trabalhar coisíssima nenhuma, e inclusive ela não sabe onde ele está. Mas nós sabemos e vemos que ele está andando pela cidade, inclusive vendo coisas muito estranhas. Mas nesse desenrolar aí, nessa treta, antes de chegar na parte que o Visão está andando pela cidade, nós vemos a Wanda conversando com o Pietro, que é uma coisa que eu vi muitos fãs teorizando por aí, falando que, na verdade, o Pietro seria realmente o vilão. Eu não acho que o Pietro seja o vilão, ele pode até não ser o mocinho, mas eu não acho que ele seja o vilão. Da mesma forma que eu mudei minha opinião sobre a Wanda ser a vilã, eu acho que a Wanda também não é mais a vilã, e eu já vou explicar por quê. Mas aí temos os dois conversando, e aí o Pietro se lembra de quando eles eram crianças em um Halloween, que é uma coisa que eu ouvi dizer e que eu realmente fiquei muito intrigada. Será que essa memória que o Pietro conta, que depois a Wanda fala que inclusive ela não se lembra dessa maneira, ela realmente aconteceu? Ou será que ele está tentando implantar memórias falsas na Wanda, como a Wanda fez com o pessoal? Então, quem será? Qual dos dois deve ser realmente o vilão? Eu não sei responder pra vocês. Na verdade, eu acho que nenhum dos dois seja. Eu tava com uma sensação, assim, eu tava crente, quem viu o último vídeo sabe que eu tava crente de que a Wanda ela é a vilã. Inclusive, eu tava muito puta, porque eu queria que a Wanda fosse a mocinha, eu não queria que ela fosse a vilã, eu queria que ela fosse a mocinha ali, e eu fiquei muito brava deles colocarem ela ali como, sabe, uma pessoa do mal. E aí me veio o questionamento, né, porque, assim,
se a Wanda não é a vilã, o Pietro não é o vilão, o Visão sabemos que não é o vilão, quem pode ser o vilão? E eu não consigo responder essa pergunta, então cada dia que passa eu quero mais e mais ver a série e só tá saindo um episódio por semana. Eu tô ficando irritadíssima porque eu quero saber quem é o vilão e eu não consigo descobrir. Nós ainda temos o Pietro fazendo piada sobre o universo da Wanda, que ele para e pergunta, ué, mas essa não é minha função? Vim pra cá fazer o cunhado chato, o tio legal, né? Então, tipo, ele sabe, ele está ciente do que tá acontecendo, até porque ele fala sobre a morte dele próprio. E fala que tudo que ele lembra é de estar dormindo e acordar com a Wanda chamando ele. Mas eu acho que se a Wanda realmente ela fosse a vilã e ela tivesse criado tudo sozinha, eu não acho que eles deixariam explícito na nossa cara, tipo, pá, toma aqui quem é o vilão, já ali no segundo, terceiro episódio. Então, na minha cabeça, não é a Wanda. Até porque tem também algumas cenas, a não ser que ela esteja sendo muito, muito falsa, em que ela fala que ele pergunta pra ela e ela fala, não, eu não sei. Eu não sei como eu criei isso daqui, eu não sei. Então, tipo assim, ela é ou ela não é? Ela, sabe, ela dá a entender que é, mas a memória dela ainda falha em alguns momentos. Então aí, logo em seguida, vemos o Visão, ele tá andando aí pela cidade, vendo as crianças, o que é um ponto interessante, que inclusive o Pietro toca, que ele fala, não tinha criança nenhuma, e aí de repente todas as crianças estão fantasiadas pela rua, que inclusive é uma outra questão que o Visão já tinha falado, né, sobre não ter nenhuma criança antes. E temos então o Visão andando aí pela cidade, ele vê, inclusive ele para na porta de uma pessoa e vê que a mulher, ela tá assim, estátua, ela não tá fazendo nada. Ela tá literalmente parada, como se fosse uma falha mesmo. Que é bem perto, inclusive, da cena em que nós descobrimos que as pessoas que estão afastadas da Wanda, elas não se mexem. Elas ficam paradas, nós vimos isso enquanto o pessoal tá lá analisando pela televisão tudo que tá acontecendo ali na Wanda, né, no episódio, na série da Wanda, que eles assistem tanto quanto nós, inclusive eu me identifico muito tentando descobrir, igualzinho aquela moça lá. Então nós descobrimos que realmente as pessoas que elas estão longe da Wanda, elas não funcionam, como se fossem marionetes. O que é mais um ponto de que indica que a Wanda ela seria vilã, mas eu não consigo acreditar que ela é. Então nós vimos aí o Visão andando pela cidade e ele começa a achar coisas muito estranhas, como por que ninguém se mexe. Parece uma falha na Matrix, tá todo mundo parado, o que tá acontecendo aqui? E nisso ele anda por toda a cidade até ele chegar ali, perto ali da barreira, onde nós vemos a Wanda falando para os filhos não ultrapassarem e nós sabemos que eles não podem ultrapassar porque ali já é a cidade real, eles já sairiam do mundo que ela criou, o universo que ela criou. Nós vemos o Visão andando ali naquela direção, quando ele encontra ali com aquela vizinha deles, já parada ali na esquina no carro, travada, e ele fica tipo, por que ela também tá travada? O que é mais uma teoria, então ele decide meio que liberar a mente dela para tentar conversar com ela e ela entra em um surto, tipo, você é o Visão, você é dos Vingadores. E ele, tá, mas o que é Vingadores? E aí ela, você não lembra? Eu tô morta? Ah não, você tá morto. E ela conta pra ele que ele morreu. Eu acho que nessa hora eu acho que ele deve ter entrado, sabe, em um choque assim, tipo, eu morri, realmente eu morri. E aí ela volta ali à natureza dela, volta pra cidade, ele decide sair ali do limite em que ele nunca tinha passado. E quando ele sai, ele começa a passar pelaquela barreira de energia que a Wanda construiu e começa a se despedaçar no chão, pedindo, implorando ali pela ajuda do pessoal que tá do outro lado da barreira, porque ele precisa sair, ele quer ajudar todo mundo, ele quer livrar todo mundo. E inclusive nesse mesmo momento nós vemos ali a Wanda, quando ele começa a sair, quando ele começa a despedaçar, nós vemos ali também a Wanda tendo uma visão do irmão dela morto, o que é uma teoria que eu já vi outras pessoas comentarem também, que é toda vez que alguém sai dali do universo que a Wanda construiu, ela passa a ter uma visão de alguém que ela tem ali, que ela inseriu morto, que é alguém que já morreu, porque quando a Geraldine sai, ela logo em seguida tem uma visão do Visão.
Ela logo em seguida tem uma visão do Visão morto, ela vê o Visão morto. Ela leva um susto e depois ela volta. E aí, na hora exata em que o Visão está saindo, ela começa a ver o irmão dela morto e depois ela volta. Então, seria aí uma teoria. Será que toda vez que alguém sai, uma parte do mundo dela começa a se desfazer? Fica aí, né, uma de teoria pra gente. Então, o Visão tá lá se despedaçando, pedindo ajuda, e vem a moça lá que trabalha com eles, querendo ajudar, mas eles algemam ela e ela fica ali algemada no carro e todo mundo sai correndo. Quando o Billy percebe, Billy é meu gêmeo preferido dessa série, quando ele percebe que tem alguma coisa errada com o pai dele, que ele consegue ver, ele consegue ouvir ali, ou ele tem um sentimento do que tá acontecendo e ele leva pra Wanda, a Wanda decide, vamos falar a verdade, vamos contar o que tá acontecendo, vamos abrir ali o jogo, vamos mandar real. Não, vamos expandir mais, né? Por quê? Né? Já que eu tenho poder para controlar tudo isso, por que eu vou falar a verdade, sendo que eu posso continuar iludindo todo mundo e expandir até ocupar o mundo inteiro? Então ela tem essa ideia genialzíssima e expande ali ainda mais a cidade, ocupando uma boa parte mesmo da cidade, que é inclusive uma coisa que eu tô muito curiosa para ver no próximo episódio, o que vai acontecer agora que todo mundo que estava estudando o caso está preso ali na cidade. Eu tô muito curiosa e é uma coisa que tá me deixando bem alegre também, porque eu achei que depois que aquela mulher saiu, depois que a Geraldine saiu, eu achei que o mundo fosse meio que acabar, que eles não iam mais dar foco, e agora eu sei que o foco vai estar ali, agora sim que ele vai estar nessa cidade que ela construiu mesmo, porque agora é todo mundo que estava pesquisando está preso na cidade, não interessa. E aí a gente vê os carros virando circo, as pessoas virando palhaço, uma coisa muito engraçada por sinal, mas que voltando ali naquela hora em que a gente descobre que a Wanda, quanto mais longe ela fica das pessoas, mais as pessoas ficam sem vida, digamos. Será que a Wanda vai ter poder para controlar toda aquela cidade agora que ela aumentou, que ela expandiu? Será que ela, porque pelo que me consta, ela não tem poder suficiente para conseguir manter todo mundo ligado o tempo inteiro fazendo todas as coisas. Então ela tinha falhas no mundo dela, não tinha crianças, as pessoas que ficam longe não funcionam como bonecos. Então agora que ela expandiu, vai ter mais gente sem funcionar. E agora que ela expandiu, vai ter uma chance maior de descobrirem ela, porque as pessoas que estão ali na cidade, elas vão se movimentar e ela não vai ter poder para controlar tudo ao mesmo tempo. Que é a questão que me leva a Wanda realmente é vilã. Eu acho que a Wanda não é a vilã. Mas eu não consigo afirmar, porque ao mesmo tempo que eu vou lá, eu volto e eu tenho minhas dúvidas, sabe? E uma outra coisa é o que será que aconteceria se o Visão liberasse a mente da Wanda, como ele faz com todo mundo. Porque se ela tá sendo controlada, se ele liberasse a mente dela, ela ia lembrar de tudo, né? Ela, né, nem que seja por um momento, ela ia lembrar do que tá acontecendo, que é uma coisa que nós vimos que ela não sabe também. Ela não sabe como que aquilo foi criado, ela não sabe como que ela chegou, ela não sabe como é que ela fez, como ela engravidou, como é que os filhos dela já têm 12 anos de idade, como que o Visão tá saindo, como que ela expandiu. Mas, infelizmente, não podemos negar que a gente viu com os nossos olhos que foi ela que expandiu a cidade. Então, eu não sei se tem alguém controlando ela, eu acredito que tenha. Eu acredito que sim. Então, assim, eu realmente acho que ela não é a vilã e se ela for, tem alguém controlando ela. Ninguém vai tirar essa teoria da minha cabeça. Eu acho muito que o Pietro também não é. O Visão eu tenho certeza de que não é. Eu tô muito ansiosa para os próximos episódios para eu voltar aqui e falar com vocês sobre os últimos acontecimentos. Lembrando que eu tô fazendo aqui de 3 em 3, então provavelmente agora eu vou voltar no 9, que é o último episódio pra gente bater esse papo. Mas se ficar muito emocionante, eu volto aqui antes para contar para vocês uma próxima análise. Me conta aqui nos comentários quais são suas teorias, o que você acha, quem é o vilão para você. Me conta aqui embaixo. Não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais, que eu sempre deixo aqui na descrição. E me conta também qual vídeo você quer ver aqui no canal para os próximos temas, qual série que vocês andam assistindo aí para dar uma pesquisada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!